Anália Franco. Como vocês podem perceber, esse mês nós trabalhamos com os grandes colaboradores do Espiritismo no Brasil. Hoje é o penúltimo tema. Amanhã nós teremos Zilda Gama e a literatura espírita. Podemos passear um pouco no conhecimento dessas figuras ilustres. Enquanto nos preparamos e nos harmonizamos, vamos refletir na mensagem do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Na questão 146, que tem o título Seguir a Verdade. Antes, segundo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Está lá em Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 15. Porque a verdade participa igualmente da condição relativa. Inúmeros pensadores enveredam pelo negativismo absoluto, convertendo o materialismo em zona de extrema perturbação intelectual. Como interpretar a verdade se ela parece tão esquiva aos métodos de apreciação comum? Alardando superioridade, o cientista oficioso assevera que o real não vai além das formas organizadas, a maneira do fanático que só admite revelação divina no círculo dos dogmas que abraça. Paulo, no entanto, oferece indicação proveitosa aos que desejam penetrar o domínio do mais alto conhecimento. É necessário seguir a verdade em caridade, sem o propósito de encarcerá-lo na gaiola da definição limitada. Convertemos em amor os ensinamentos nobres recebidos. Verdade somada com caridade apresenta o progresso espiritual por resultante do esforço. Sem que atendamos a semelhantes imperativos, seremos surpreendidos por vigorosos obstáculos no caminho da sublimação. Necessitamos crescer em tudo o que a experiência nos ofereça de útil e belo para a eternidade com Cristo. Mas não conseguiremos a realização sem transformarmos diariamente as pequenas parcelas de verdade possuída por nós em amor aos semelhantes. A compreensão pede realidade, tanto quanto a realidade pede compreensão. Sejamos, pois, verdadeiros, mas sejamos bons. Vamos elevar o nosso pensamento ao amado Mestre Jesus, nesse momento não para pedir, mas para agradecer. Agradecer todos os recursos que nos foi disponibilizado no dia de hoje. A boa vontade da providência divina em nos acolher, nos ajudar, nos acalentar. Que possamos, neste momento, nos deixar envolver pelas energias do ambiente, pela ação dos espíritos superiores neste momento. Pedimos igualmente, Mestre Jesus, que envolva a nossa companheira e irmã Cida no conteúdo que ela nos trará na noite de hoje. Que possa trabalhar o seu intelecto, as suas emoções, para que possa nos trazer o melhor na noite de hoje. E assim, Mestre Jesus, vamos dar por início a nossa atividade na noite de hoje.
Rogamos a companhia das nossas melhores vibrações. Que assim seja, Senhor. E assim será. Muita paz. Boa noite, amores. Que a luz e a paz do Divino Mestre Jesus esteja com todos nós nessa noite, né? Mais uma segunda-feira, mais uma semana se iniciando, mais uma semana de grandes possibilidades e oportunidades, que a gente consiga, né, ter a transformação e a colheita de tudo aquilo que a gente precisa e merece. E hoje, como fonte do nosso trabalho e como objetivo, nós vamos trazer o nome de mais um espírito que contribuiu e muito para o processo da divulgação do espiritismo, né? Mais um vulto importante que, sem dúvida nenhuma, muito nos orgulha. E eu confesso a vocês que foi muito bom me debruçar sobre a biografia dessa mulher, Anália Franco, porque ela tem um legado, ela tem uma missão de vida lindíssima. E muitos de nós, às vezes, não conhecemos tudo, né, que a gente encontra aí sobre a vasta literatura, e saber também o quanto esses espíritos trabalharam, o quanto deixaram de terreno para que outros pudessem aproveitar e, quem sabe, também se espelhar nela como exemplo, no caso de Anália Franco, para ter grandes realizações. Falar dessa mulher chega a ser, inclusive, de grande orgulho, no sentido de que ela era uma professora, e se a gente avaliar, muitos dos professores não conheciam, não conheciam a história dessa mulher. Por exemplo, aqui na plateia, eu não sei se tem professores ou alguém que já foi professor, mas muitos dos professores não sabem quem foi Anália Franco. Alguém que viveu no século XIX e que trouxe uma missão, inclusive, bem atípica para o seu tempo. Ela nasceu no século XIX, era professora, era jornalista, era literata, compositora, também era republicana, abolicionista e feminista. É bem verdade que a política não era a missão dela, mas como uma mulher daquele tempo, ela enfrentou muitos desafios. Mas como Deus não faz nada por acaso, Anália já trazia, né, no seu aspecto, no seu envolvimento familiar, pais que com certeza foram muito bem escolhidos para dar suporte àquele espírito que trazia uma missão nobre. Os pais dela, né, tinham um certo recurso, mas sempre incentivaram no processo da instrução, do estudo. Ela era alguém à frente do seu tempo, porque ela não concordava com muitas coisas. No século XIX ainda existia, na época de Anália, a escravidão. E Anália era literalmente contra esse processo. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa mulher, e eu tenho certeza que vocês vão sair daqui, de uma certa forma, apaixonados pelo trabalho, pelo objetivo, pela determinação desse ser. Anália era chamada também por dois biógrafos, né, que trouxeram a biografia dela. Ela era chamada como a Dama da Educação. Ela nasceu no Rio de Janeiro, na cidade de Resende, exatamente em 1º de fevereiro de 1859. Desencarnou com 63 anos, em 13 de janeiro de 1919. Com 63 anos, ela trabalhou arduamente.
né? Ela fez uma longa trajetória na educação paulista. Essa mulher fundou 100 creches. Eram creches escolas entre cidades do interior e capital de São Paulo. Foi acolhendo mães solteiras, profissionalizando elas ao lado de seus filhos e lhe oferecendo educação. Ela tinha uma mãe professora e desde os 5 anos ela já brincava com os livros da mãe. Aos 12 anos ela ia para a escola com a mãe e trabalhava como assistente da mãe na escola. E todas as vezes que ela pedia recursos aos pais, algum tipo de dinheiro, naquela época não se falava em mesada, e que os pais davam, ela saía para comprar livros. Dos 12 até os 16 anos, quando ela se formou em normalista, era como era chamado antigamente, o curso de pedagogia que a gente conhece hoje, como professora, com 16 anos ela concluiu o curso de normalista. Mas entre os 12 e os 16 anos, quando ela ia às lojas, comprar livros, os comerciantes atendiam ela, vendiam os livros, primeiro porque não podiam deixar de vender, e segundo porque conheciam os pais. Mas depois procuravam os pais para dizer que eles estavam atendendo ela, mas que era um absurdo uma moça estar indo buscar livro para poder estudar, para ler, quando naquele tempo o que era dado para as mulheres, para as meninas, era a educação doméstica. Porque naquele período se achavam de que as mulheres, para poder ser boas mães, donas de casa, precisavam apenas aprender as tarefas do lar. Então, para os comerciantes e para os homens daquele período, era inconcebível uma menina estar buscando um livro para ler, quando deveria estar aprendendo as tarefas de casa. Por esse motivo, a Anália dizia, inclusive, que ela não queria casar, porque ela não se via como alguém que só iria viver para tomar conta de casa e educar filhos. Esse era o perfil desse espírito. Então, esse espírito que fez esses grandes feitos, com 16 anos se formou e prestou concurso para professora e passou. Então ela trabalhou como assistente de sua mãe, como a gente falou, durante algum tempo. E depois ela se diplomou em normalista e com 16 anos entrou no concurso da Câmara na cidade e logrou a aprovação para exercer o cargo de professora primária. E foi após a lei do ventre livre, exatamente a lei que já trazia a questão do processo abolicionista, mas não necessariamente nesse mesmo período, em que foi exteriorizada a verdadeira vocação de Anália, a sua vocação humanitária e literária, porque ela já escrevia muito nesse tempo. Mas foi nesse período da lei do ventre livre em que as escravas, quando engravidavam, não podiam ter nas senzalas ou dentro das fazendas, os espaços dos senhores de engenhos, criar de uma forma tranquila os seus filhos, porque as crianças, os bebês nascidos não eram interessantes para os senhores de engenhos e fazendeiros, porque não eram mercadorias com valores mercadológicos. Ninguém queria comprar criança, porque a criança não poderia trabalhar. Era o que se esperava dos escravos. Então, os filhos das escravas eram, de uma certa forma, descartados. E aí se traz uma outra história da onde entra a paixão, a missão de Anália para cuidar dessas crianças. Como isso aconteceu? Quando chegou ao conhecimento de Anália de que os nascituros, os bebês das escravas estavam previamente destinados à roda da Santa Casa de Misericórdia, porque esse é outro aspecto da história interessante. Os filhos nascidos eram colocados na roda da Santa Casa. O que era essa roda? Existia um convento, um local onde as freiras recebiam os filhos das mães que não podiam ou que não queriam criar os seus filhos. Algumas escravas tinham que fazer a escolha,
quando geravam seus filhos, ou elas mesmas matavam para não ver, né, os seus senhores pegar os seus filhos e levarem, maltratarem ou doarem como qualquer coisa. Elas faziam isso ou levavam e deixavam esses filhos na roda. Era uma espécie de um arco em que virava, né, na parede, então as escravas deixavam os filhos, essa roda virava e as freiras recebiam sem saber quem deixou lá para poder criar. Então, sabendo disso, Anália tomou essa consciência e, de uma certa forma indignada, ela, apelando para as mulheres fazendeiras da época, trocou o seu cargo na capital de São Paulo e decidiu morar no interior a fim de socorrer essas crianças necessitadas. Aí nasce a missão desse espírito humanitário. Então, Anália inaugurou, nesse período, a sua primeira e original casa maternal. O que era isso? Era um espaço onde ela iria receber e acolher essas crianças para tratar e educar com dignidade. E ela começou a receber todas as crianças que lhe batiam à porta e eram levadas por parentes e também apoiadas ou apanhadas em moitas no mato, ou que eram deixadas no meio do caminho, porque já se sabia que tinha alguém que iria acolher essas crianças. Anália foi, dessa forma, buscar, né, esse espaço para inaugurar essa casa. E ela saiu buscando nesse interior essa casa e ela alugou uma casa velha. Ela pagava do seu próprio bolso o aluguel, correspondente à metade do seu ordenado. E quando ela foi buscar esse espaço, aconteceu algo interessante. Quando ela foi buscar dentre as fazendas, uma fazendeira cedeu o espaço para ela e não cobraria nada. Mas ele deu uma condição. A condição era para que ela estabelecesse aquele espaço, aquela escola, ela não poderia juntar crianças brancas e negras, porque a fazendeira não queria crianças negras no seu espaço. Ela, indignada com isso, ela disse que não queria, né, essa cessão da casa sem custo nenhum. Ela iria alugar, porque na escola dela, ela iria botar quem quisesse para estudar. Com isso, ela teve que pagar o aluguel. Mas ao pagar o primeiro aluguel, ela percebeu de que, tirando do seu salário esse aluguel, que era metade do seu vencimento, do seu salário, a outra parte não daria para ela fazer tudo aquilo, porque ela não só levava a educação, ela dava alimento, ela cuidava dessas crianças. Então ela se viu, de uma certa forma, em situação deficitária para educar. Daí ela foi, né, não pensou duas vezes e decidiu pessoalmente pedir esmolas para poder, de uma certa forma, dar a sobrevivência para essas crianças. E isso também, naquela época, ela incomodou muito da sociedade. Ela era uma menina, né, branca, magra, vestida, ela se vestia de uma forma humilde, né, tinha os cabelos negros muito bem penteados e adornados, mas as pessoas não admitiam, porque ela saía com as suas criancinhas pedindo ajuda nas fazendas para poder subsistir a sua obra. Daí, ela colocou também numa folha local, um jornal da época, né, anunciando que ao lado de uma escola pública havia um pequeno abrigo para crianças desamparadas. E isso também, para a fazendeira que cedeu o espaço para ela, gerou um desconforto, porque ela viu que não só aquelas que já tinham, ela iria ajudar mais crianças negras. Então essa senhora foi ao coronel pedindo que expulsasse a Anália de lá, porque ela não queria mais essas crianças no espaço dela, mesmo a Anália pagando o aluguel. Então, com o decorrer do tempo, né, Anália foi fazendo o seu trabalho, mesmo a contragosto dos
fazendeiros da época, mesmo sendo de uma certa forma apontada pela sociedade como alguém que era louca, que era destrambelhada porque deveria estar em casa cuidando de um marido, de filhos, ela estava arrastando os negros para poder sustentar com o dinheiro de doações. Então, ela foi fazendo esse trabalho e foi não só desenvolvendo e cuidando das crianças, como providenciou e criando em outros espaços, outras escolas, procurando ajudantes para poder receber mais e mais crianças que precisavam, ou seja, crianças desamparadas. Então ela veio de São Paulo, para o interior e entrou brilhantemente para um grupo de abolicionistas e republicanos, porque como ela acolhia crianças, era anti-escravagista, isso de uma certa forma chamou a atenção de um grupo político que já trabalhava pelo abolicionismo. E a sua missão, porém, não era ser política. Ela entrou exatamente para poder ter o apoio. E a sua preocupação maior era com as crianças desamparadas, o que levou ela a fundar uma revista própria, que era intitulada Álbum das Meninas. E esse Álbum das Meninas, cujo primeiro número veio a ser publicado em 30 de abril de 1898, tinha um artigo cujo título era As Mães e as Educadoras, exatamente deixando claro que a função maior dela era educar. O seu prestígio, no seio do professorado, ou seja, no grupo de professores, já era muito grande quando surgiu aí a abolição da escravatura. E também se tornou, deixou de ser colônia e passou a ser república. Eu esqueci o termo. Obrigada, meu amigo. Monarquia, verdade. O advento dessa nova era encontrou Anália já com 2 colégios gratuitos, ou seja, o ser trabalhava muito, para exatamente educar meninos e meninas. E ela segue no seu trabalho. E logo que as leis lhe permitiram, ela, secundada, ou seja, ajudada por mais 20 senhoras, fundou um instituto educacional que se denominou Associação Feminina Beneficente e Instrutiva. Ou seja, além das creches, além da escola, ela fundou uma associação. E essa associação ela foi inaugurada em 17 de novembro de 1901 e teve a sede no Largo do Arocho, em São Paulo. Detalhe, Largo do Arocho, em São Paulo, era considerada também uma área nobre. E foi lá que ela fundou a associação. Em seguida, já como uma associação, ela vai e cria várias escolas maternais, ou seja, educação básica para crianças, tipo creches, e também escolas elementares, já com uma educação mais avançada, tipo ensino fundamental, ensino médio, nesses moldes aí. E teve a inauguração solene em 25 de janeiro de 1902, o Liceu Feminino. E o Liceu Feminino, quando ela inaugurou, ele tinha exatamente um propósito maior, que era exatamente poder formar meninas para que elas pudessem também ser professoras, ou seja, auxiliar nesse processo. Porque ela se indignava com o fato de que, naquela época, as mulheres não tinham direito à escolaridade. Se a gente olhar para o nosso passado, quanto das nossas mães, das nossas avós, que vivenciaram alguns anos atrás, não sabiam ler nem escrever, malmente escreviam os nomes. Não era assim? E a Anália não aceitava isso. Então, quando ela fundou o liceu, era exatamente instruir e preparar professoras para dirigir as suas escolas. E com o curso, ela determinou um período exatamente para esse ensino, 2 anos para professoras de escolas maternais e 3 anos para as escolas elementares. Então, ela tinha um programa e sabia o que estava fazendo, porque ela tinha um conhecimento. Anália também publicou numerosos folhetos e opúsculos, referentes
a cursos ministrados em suas escolas. Ela tinha também, listado tratados especiais sobre a infância, dos quais os professores encontraram meios de desenvolver as faculdades afetivas, e morais das crianças, instruindo-as ao mesmo tempo. Então não era só ensinar a ler e a escrever, era trabalhar a questão psicológica, emocional e tratar bem essas crianças, tratar com dignidade. O seu opúsculo, o novo manual educativo, era dividido em 3 partes: infância, adolescência e juventude. Então era um ser consciente do que estava fazendo. Daí, amores, Anália, ela mantinha escolas reunidas na capital e no interior, escolas isoladas, e escolas maternais, creches na capital e no interior do estado. Ela providenciava também que bibliotecas fossem instaladas anexas às escolas para facilitar a busca de livros. Criou também escolas profissionais de arte tipográfica, curso de escrituração mercantil, prática de enfermagem, arte dentária, línguas francês, italiano, inglês e alemão, música, desenho, pintura, pedagogia, costura, bordado, flores artificiais e chapéus, num total de 37 instituições. Mas vocês acham que ela parou por aí? Não. Esse espírito, ele tinha uma determinação e uma vontade vigorosa de aproveitar o tempo dando o seu melhor e criando o melhor para que todos pudessem, de uma certa forma, beber nessa fonte que ela sabia que ela tinha que fazer. Em 1911, já próximo de Anália desencarnar, ela conseguiu, sem qualquer recurso financeiro, adquirir uma chácara. Ela não fez nada demais. Era apenas o resultado do seu trabalho que impressionava algumas pessoas e que admitiam que o trabalho dela era muito importante para aquele tempo. Então foi cedida essa chácara para ela, aonde ela fundou uma colônia regeneradora chamada Dom Romualdo. E nessa colônia regeneradora, ela tinha a função de abrigar menores que tinham as habilidades para atividades agropastorios, como horta, planta, cultivo de alimentos, de frutas, exatamente para abrigar essas crianças, também mulheres envolvidas em movimentos de prostituição. Olha a capacidade desse ser, Ela conseguiu resgatar nessa colônia centenas de mulheres e deu a elas uma vida digna. Se a gente avaliar hoje, trazendo para essa realidade que a gente vive, quantas crianças e mulheres precisam de abrigos, precisam ser apoiadas, precisam ser de uma certa forma orientadas para deixar a vida de prostituição, de drogadição, crianças expostas à marginalidade e outras coisas que são assediadas. E no século XIX já tinha um ser que, como formiguinha, buscava disseminar esse trabalho. Anália, de fato, era uma mulher muito longe do tempo dela. Ela tinha uma visão muito mais ampla do que se tinha naquele período. Então, entre os anos de 1897 e 1898, Anália sofreu uma cegueira temporária. E com essa cegueira, ela teve que buscar ajuda. Aí, numa fase mais ou menos 40 e poucos anos, Anália entra em contato com a doutrina espírita. Então, veja que nesse período, ela já estava trabalhando com a missão de educar, de agregar os desamparados, de acolher os desassistidos, e ainda não era espírita. Mas ela já trazia a caridade, como algo que lhe motivava. Então, ela entra em contato, fazendo um tratamento espiritual, também homeopático da época. Ela voltou a enxergar.
E aí ela começa a desenvolver uma vontade, uma motivação muito grande de conhecer mais a doutrina espírita, porque ela percebe que nesse processo ela conseguiu encontrar muitas respostas aos seus questionamentos e assuntos diversos e complexos da vida que ela não encontrava resposta. Então, dessa forma, ela, a partir daí, tornou-se uma espírita fervorosa, revelando sempre, inclusive, o inusitado interesse pelas coisas atinentes à doutrina espírita. Nessa época, ela conhece o seu esposo, casa com ele, tá? Que também era espírita, e acaba também adquirindo um parceiro e um apoiador para essa sua missão, que a gente já percebe que ela já reencarnou com essa missão de disseminar a educação. Anália produziu entre sua vasta cultura 3 ótimos romances. Eles são A Égide Materna, A Filha do Artista e A Filha Adotiva. Ela também foi autora de numerosas peças teatrais, de diálogos e de várias estrofes, né? Destacando, inclusive, porque ela fazia a composição de músicas. E aí ela destacou, né, alguns hinos, né, a Deus, hino a Ana Nery, Minha Terra e o hino a Jesus e outros. Uma outra coisa interessante é que ela tinha no seu espaço, na colônia regeneradora, nas escolas, aulas teatrais. Só que as crianças e jovens e mulheres desses espaços não tinham autorização para ensinar nem apresentar peças de autores canônicos, ou seja, da igreja. Então, ela tinha que criar as suas peças, ela tinha que criar as músicas, porque eles não podiam apresentar hinos, cânticos, nem fazer a dramaticidade de peças católicas. Ela tinha que fazer tudo isso porque a igreja não admitia, né? A sua desencarnação ocorreu precisamente quando ela havia tomado a deliberação de ir ao Rio de Janeiro fundar mais uma instituição. Ela já estava próximos dos 63 anos e ainda buscava, de certa forma, trabalhar para deixar um acervo muito maior. E aí tem uma fase interessante da vida de Anália, que cabe dizer aqui, que é o seguinte. Ela passou muita dificuldade. Ela buscava pessoalmente dar assistência nas suas obras. Ela não fundava as escolas, as creches, os institutos e deixava para que as pessoas tomassem conta, não. Ela tinha uma vasta agenda, onde ela buscava sempre visitar todas essas instituições fundadas. Ela dava assistência, ela ia acompanhar, ia visitar, buscava ver como todas elas estavam. E sempre que era necessário, que ela identificava que os recursos financeiros não eram suficientes, ela ia buscar a ajuda do governo, ela ia falar com políticos, ela ia bater na porta de todos os fazendeiros que tinham próximo das instituições, buscando sempre trazer recursos. Ela era incansável, né? E muitas vezes ela não dormia, preocupada no processo da manutenção financeira e na subsistência dessas instituições, porque as crianças que ela chamava meus filhos sem mãe não podiam passar fome nem podiam perder a dignidade da vida. Então, Anália, por alguns momentos, teve que bater na porta também de padres, de bispos, exatamente para poder conseguir algum donativo. E pelo seu trabalho, não pela sua religião, nem pela sua missão política, apesar de que ela não se intitulava como política, os padres respeitavam o trabalho que ela realizava. Então, teve um momento em que ela se encontrou com um bispo e todo mundo dizendo que ela não fosse procurar esse bispo porque ela não seria bem recebida, mas o seu trabalho, o seu legado falou por ela. Então, quando ela chega
né, em um determinado local para ser atendida por esse bispo, eu não me lembro bem o nome dele agora, e as pessoas achavam que ele não iria abrir a porta. Ele recebeu ela de braços abertos, disse que conhecia o trabalho dela e que, assim como ela, ele entendia que o trabalho maior deles era a caridade. Independentemente da sua crença religiosa, ele abraçava o trabalho dela exatamente porque ela estava acolhendo os desamparados, os filhos de Deus, e conseguia um bom donativo para ela. Mas aí veio também, né, a gripe espanhola, como assolou e chegou em todos os países, chegou no Brasil. E ela teve, né, várias mulheres da colônia regeneradora do Romualdo que ficaram doentes. Ela e o marido cuidaram pessoalmente dessas mulheres. Algumas crianças adoeceram e elas se buscou, né, trabalhar arduamente para cuidar, a buscar remédios, a buscar ajuda para que essas crianças também. Então, nesse período, com a quantidade grande de mortes que tiveram da gripe espanhola, em todas as suas instituições, apenas 4 vieram a falecer. Mas a Anália já estava cansada. A Anália trazia no bojo, né, dos seus 60 e poucos anos, muitas noites sem dormir, horas a fio de trabalho, porque ela, durante muito tempo, ela também ensinava exatamente para justificar o seu salário, ter os seus vencimentos, que eram todos revestidos para assistir essas escolas, esse instituto, né, as suas obras que ela fundou. A manutenção, ela, como a gente viu, ela criou uma revista, então ela tinha que produzir material, ela tinha que trabalhar no processo da divulgação e ela era incansável nesse processo. Mas o corpo físico, mesmo tendo, né, a vontade de servir, a vontade de publicar, a vontade de disseminar e trazer mais conhecimento para a divulgação das suas obras, o corpo precisava de descanso. Então chegou um momento em que a Anália não teve mais condições de fazer frente a tudo isso. E quando ela se dirigia ao Rio de Janeiro, porque era a intenção dela de fundar mais uma instituição, ela não conseguiu, ela veio a desencarnar. Mas o seu esposo foi lá, né, e conseguiu concretizar a instituição, né, chamada Asilo Anália Franco. Ele fundou e esse asilo funcionou durante muitos anos. O esposo dela tinha uma extrema admiração pela sua vontade. Dizia, inclusive, que ela era a pessoa mais caridosa que ele já conheceu na vida. Dizia, inclusive, de que a Anália não queria casar nem ser mãe, mas não teve no seu ventre, mas acolhia no seu coração muitos filhos que muitas mães que geraram ou que pariram sequer sabiam a mãe amorosa e a mãe cuidadosa que eles tiveram em vida. Aí a gente tem também um livro, né, de uma biografia trazida por Eliane de Cristo, que publicou uma das biografias. Existiram mais 2 biógrafos que publicaram livros de Anália Franco. Anália Franco, ela não é conhecida nacionalmente, né? Muitos de nós conhecemos um pouco da vida dela quanto espírita, mas ela tem um legado, ela tem trabalhos expostos e é admirada na área da educação, principalmente em São Paulo. Em São Paulo tem ruas, tem teatros, né? Tem espaços com o nome de Anália em respeito e gratidão ao trabalho que essa mulher, professora, feminista, abolicionista, educadora, criou. Gerou, de certa forma, instituições, fundou e manteve elas com recursos escassos para que outras mulheres pudessem ter uma profissão, pudessem ter uma formação e pudessem disseminar a educação tão necessária, né, naquela época e até hoje. Anália também
dizia sempre que a caridade era a maior missão de qualquer ser. Ela dizia de que não era apenas educar que era importante. Ela dizia que era necessário ajudar a manter para libertar o ser. E teve várias frases publicadas e divulgadas como alguém que se preocupava no processo de formar consciências, de formar homens e mulheres dignas, tirando não só do processo da escravização a física, a mental, mas principalmente dando dignidade e integridade aos seres. Opa, fiz algo errado. Bem, aí a gente tem uma pequena amostra de tudo que esse ser trabalhou para alcançar. Anália Franco fundou 71 escolas, fundou 2 albergues, uma colônia regeneradora para mulheres. Ela fundou 23 asilos para crianças órfãs. Naquela época não se falava em orfanato, era asilos. Ela fundou 23 asilos. Ela tinha uma banda musical feminina, uma orquestra. Ela gerou também, criou um grupo dramático, além de oficinas para manufatura de chapéus, de flores artificiais, e etc. Em 24 cidades do interior e na capital, São Paulo. Aí a gente vai avaliar os feitos dessa mulher. Naquela época, com poucos recursos, em que não se tinha nem 1/3 dos recursos que nós temos hoje. Se a gente para analisar, a gente vai ver que a nossa capacidade de mobilização, ela é muito pouca. Diria, inclusive, que ela é limitada. Que no tempo de Anália, no século XIX, para uma mulher que quase ficou cega, que precisava usar óculos, que tinha uma constituição física frágil, ela trabalhou muito. Não conheço, pelo menos no meu pouco conhecimento, alguém que tenha deixado essa quantidade de instituições de formação em nenhum lugar desse país. E aí a gente traz para a nossa vivência, às vezes, alguém com 70, com 80 anos, que é mais ou menos a idade média hoje, de alguém do idoso, e graças a Deus essa estatística está subindo, que tenha gerado ou que tenha trabalhado tanto para deixar esse legado. Anália é chamada Dama da Educação porque essa foi a missão dela. Talvez ela tenha identificado em algum momento da sua vida, já madura, que ela veio com essa missão. Falar de Anália Franco e falar do processo da assistência e da educação, porque ela não era só educadora. Ela dava assistência, não tinha formação, mas era voltada para as questões sociais e se preocupava muito com elas. Então ela buscava não só ensinar a ler, mas ela ela alimentava e ensinava a ganhar o pão. Era alguém atípica do seu tempo. Era alguém que se preocupava com aquele que não tinha lar, que não tinha teto, que não sabia ler, que não sabia escrever, e que se ela não buscasse, naquela época também não teria a profissão. E não pediu nada em troca. Anália, quando faleceu, ela deixou apenas o legado de mais de 100 instituições. Por aqui a gente pode ver, mais de 100 instituições, mas formou homens e mulheres, deu profissão, deu conhecimento, exatamente para que esses pudessem ser multiplicadores ou divulgadores.
E se não foram, pelo menos ela tentou. Então, trazemos para a nossa reflexão o que um único ser conseguiu. E às vezes a gente leva uma vida inteira e não consegue. Tem até sonhos, mas às vezes no meio do caminho encontra obstáculos, você acomoda. E ela era incansável. E ela tem uma das frases que mais representam o espírito guerreiro dessa mulher, que ela dizia o seguinte: o mais sagrado de todos os interesses sociais é a educação popular. E é por isso que os espíritos verdadeiramente humanitários consideram essa missão como um dos poderosos meios de fazer o bem. Aí a gente volta para o nosso modelo e guia perfeito, Jesus, que também era um pedagogo por natureza, e que no seu legado também buscou ensinar, e que compreendiam que naquela época em que ele passou, muitos não conseguiam entender o que ele estava falando. E como um bom professor, ele alegoricamente trazia histórias exatamente para ajudar ao entendimento. E era assim que a Anália fazia, né? Inclusive, eu não encontrei uma foto para trazer para vocês, mas tem trabalhos de Anália em história em quadrinho que ela utilizava para o processo da educação. Esse ser é exatamente um espírito missionário que veio com a missão, com o objetivo de trazer a educação, de trazer a assistência, de trazer o conhecimento para aqueles que naquela época não tinha ninguém que buscasse zelar e fazer por eles. Então, a gente agradece e traz aqui uma foto exatamente da classe para a qual a Anália trabalhou, para quem ela arduamente buscou não só acolher, mas acolher, educar, assistir e ajudar. Que sirva de exemplo o legado e história dessa mulher. Eu agradeço, inclusive, a coordenação doutrinária do CETRAS por me possibilitar conhecer, né, a história de um ser que é exemplo, sem dúvida, para mim, e que passa a ser, a partir do momento em que eu me debrucei sobre a biografia dela, a ser um estímulo, a ser um motivo, né, a mais para a minha caminhada. Não consegui fundar nenhuma escola até hoje, mas a Anália passa a ser, para mim, um exemplo de mulher em que, no seu tempo, conseguiu muitas coisas. Então, hoje, com recursos tecnológicos, com recursos, né, de mobilidade e outros tantos, com a mídia e tantas outras coisas, a gente pode entender que a gente pode construir mais, se a gente quiser, se a gente se esforçar e se a gente pedir a ajuda do alto. Porque, sem dúvida nenhuma, muitos espíritos a ajudaram nesse processo. Ela não fez isso sozinha, mas ela tinha consciência que estava na sua responsabilidade construir esse legado. Para mim, parabéns a Anália Franco. Muito obrigada. Obrigada. Jesus fez essa pesquisa maravilhosa, extraordinária, onde nós temos uma outra. Engraçado que são contemporâneos, né? Estão viveram mais ou menos na mesma idade ali, para que as coisas pudessem se processar da melhor forma possível para o nosso país, né? Pátria do Evangelho. Pois bem, vamos passar aí agora para o segundo momento, pedir aos nossos companheiros passistas que se posicionem. O nosso passe será individual. Lembrando que o passe é uma transfusão de energia
entre o emissor e o receptor. Então vamos descruzar os braços, as pernas.
Senhor, Mestre Jesus. Agradecidos estamos, Senhor, por mais essa atividade na noite de hoje. Com esse sentimento de gratidão, entregamos a voz e a espiritualidade amiga, o serviço da noite de hoje. Que possamos ter saído daqui muito mais engrandecido do que quando nós chegamos. Que possamos levar esse sentimento de paz para os nossos lares, os internautas que estiveram conosco nessa noite, que receba igualmente esse sentimento de paz, de harmonia e tranquilidade. E assim, Mestre Jesus, colocamos um final nas nossas atividades, desejando a todos um bom regresso para os vossos lares. Que assim seja, Senhor, e assim será. Muita paz.